Seja bem-vinda ao Mamãecast, o melhor podcast para mães da internet. E hoje a gente vai falar sobre maternidade, vamos ouvir várias histórias reais sobre a maternidade, sobre o que acontece com a vida da mãe, com a vida da mulher, depois que a gente se torna mãe. Lembrando, gente, eu sempre gosto de reforçar, não existe uma verdade absoluta, aqui a gente tá trazendo o que funcionou para mim, no caso, quando eu compartilho minhas histórias, ou para entrevistada. Então, sem julgamento, vamos acolher, vamos justamente... O objetivo do Mamãecast é justamente a gente ser uma rede de apoio para ouvir. Olha, para aquela mãe aconteceu isso, não aconteceu nada na vida dela nesse sentido, mas para outra, a vida dela virou de ponta cabeça. E tá tudo bem. Aqui é uma forma de você ter várias amigas mães, mesmo sem precisar conhecer várias amigas mães. Beleza? Então esse é o objetivo do Mamãecast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Nicole. Gente, olha, a vida dá uns giros e às vezes volta pro mesmo lugar. Estudei no colégio com a Nicole. E aí... Eu tenho uma foto do nosso grupo, eu posso te mandar pra você colocar nesse momento. Pronto, a edição vai pôr. Gente novinha, aí, enfim, segui minha vida, ela seguiu a vida dela. Aí, quando eu vi... A Mayara, que já teve entrevista aqui da Mayara Sá, da PTO 61... Tava fazendo foto com a Nicole. E eu falei, gente, você fotografou o casamento dela. Eu fotografei antes do casamento, fotografei o casamento. E aí nunca mais nos separamos, viramos grandes amigas. E aí virou fotógrafa business e tudo mais. E aí eu falei, gente, é a Nicole. E aí a Nicole teve um neném. E aí eu falei, então agora a Nicole, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Ni, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito gostoso te reencontrar nesse momento. E, gente... O filho dela tá aqui no estúdio. Se ela deixar no final, a gente dá uma palhinha. Tá bom? Claro! E aí, muito obrigada pelo convite, viu? Carol. Fiquei muito honrada, porque acho que falar pra mães é uma honra muito grande e é muito importante também, porque cada experiência é tão individual, tão específica, tão única, que assim, eu grávida, eu ficava ouvindo várias mães falando sobre vários assuntos, várias coisas, porque eu queria saber, porque é o que você falou, não existe uma verdade, existem a realidade da mãe, que é uma pra cada um, então... Muito importante falar, então eu fico honrada de poder trazer a minha verdade, a minha realidade. E ó, a Ni é esposa do Denis, mãe do Bento, que tá com 6 meses. Tá na introdução alimentar, gente. Deus ajuda. Deus ajude. A mãe. Quantos anos você foi mãe? Com 29. 29 anos foi mãe. E, gente, ela vai compartilhar a experiência dela. Então, vamos começar com as perguntas. Eu quero falar sobre gestação, mas eu sei que antes do Bento, você teve uma gestação também. Você estava com quantos anos? Também foi... Eu tinha 25 ou 24, acho que 25, foi em 2017. 25 anos. 2017, 5 anos atrás, 25. E aí você foi uma gravidez, você tava planejando ou foi sem querer? Assim, desde que nós casamos, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu e o Denis também sempre quis ser pai. Na verdade, ele não sempre quis ser pai, mas surgiu essa vontade dele depois que nós começamos a namorar. Vou tentar falar mais devagar. Depois que começamos a namorar, o Denis teve essa vontade muito grande de ser pai e tal. Antes disso, ele não pensava muito. E aí, então, vocês estão há bastante tempo juntos também, né? 12 anos. 12 anos estamos juntos. 3 anos e meio de namoro e quase 9 de casados. Legal. Enfim, daí... calma. Tá. Aí sempre quis ser mãe a cabeça de mãe, parece que as coisas a gente perde, né? Alguns neurônios no meio Totalmente. Meu, na gravidez... Meu Deus, eu achava que o pior era ser na gravidez. Aí o bebê nasceu, eu falei... Aí você falou, ficou muito pior. Pode piorar. Exato. Então, nós sempre quisemos ser pais, então sempre tivemos esse sonho. Então, logo que a gente casou, tomei anticoncepcional e tal, prevenia, mas não era nada assim... Vamos prevenir. Tá. Aí passou um tempo, o anticoncepcional me fazia muito mal. Com um ano de casado, eu larguei o anticoncepcional. E deixei... Não, a gente prevenia com preservativo e tal. Mas assim, né? Começa a deixar meio esculhambada. E de repente, já estávamos sem nada. Então, ficamos uns anos. Nós casamos em 2013. Ficamos uns bons anos sem proteção nenhuma. Até que, quando ia... Nós estávamos com 4 anos de casados quando eu engravidei. E eu lembro que nós estávamos falando em fazer uma viagem pra Paris no ano que vem pra comemorar os 5 anos e tal. Foi quando descobrimos que eu estava grávida.
E aí, meu Deus, aquela alegria, né? Foi, como eu sempre sonhei em ser mãe, eu tenho 2 irmãos mais novos, eu tenho um irmão de 15 e uma irmã de 10, do mesmo casamento dos meus pais. E eu sempre fui muito apegada a eles, e sempre amei criança. Então, quando veio positivo, foi só alegria, porque não estávamos tentando, mas não estávamos evitando. Então, no fundo, né? Tava tentando, sem É. querer, né? Eu falo que nós estávamos livres. Ai, vamos livremente. E aí, engravidamos, tal, foi aquela alegria toda. E eu fiquei grávida, sabendo que eu estava grávida por 2 semanas. Porque foi tudo muito rápido. E foi muito intenso. Eu descobri, porque eu atrasei. Eu nunca atrasei, meu ciclo é um reloginho. E aí, eu atrasei. Fiz o teste positivo. Fiz surpresa pro Denis. Aí, gravei o vídeo, não sei o que. Aí, ficamos super felizes. Daí... Fui no médico e tal, tudo certo. Aí fizemos. Aí. Chegou a ouvir o coraçãozinho, Ni? Ou nem. Não, a gente foi, mas era muito pequenininho ainda. Foi no igual com o começo Bento. não- Na primeira ultrassom dele, a gente só viu ele pulsando, Uhum. mas não escutou. Foi a mesma coisa com o primeiro bebê. Daí fizemos a. Passou 2 semanas mais ou menos. Eu acordei um dia meio esquisita. Normal. Fisicamente eu estava normal, mas eu estava com uma sensação esquisita. Tá, Daí fui ao banheiro, aí fui fazer xixi e saiu uma sujeirinha no papel. Mas assim, tá, bem fraco, quase nada. tá. Só que aquilo já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque você já não estava se sentindo. Emocionalmente tinha alguma Tava- coisa errada comigo. Interessante. E aí, eu lembro que o Denis ia treinar, era de manhã, e aí meu marido é atleta, então ele treina todos os dias. E aí eu falei assim, amor, eu tô assim, assim, assado, tô meio assim. Ele falou assim, tá bom, eu vou tomar café da manhã, tá, vou treinar e qualquer coisa, depois da academia a gente vai no médico. Eu falei, tá bom. Aí continuei no banheiro, fazer xixi normalmente. Uhum. E aí, até que em algum momento, aquele sangue estava na minha calcinha. E aí foi intensificando. E aí ele nem chegou a treinar. Eu falei, me leva pro médico agora. Aí a gente foi. Quando chegou lá, eu já tava coagulando, assim. Foi uma evolução muito rápida. Foi tipo assim, das 7 da manhã, meio-dia, eu já tava perdendo. Tá. E eu tava normal todos os outros dias. Tipo, não é que eu senti alguma coisa, não senti cólica, não senti nada. Foi simplesmente do nada. E aí aí chegamos lá e fiz ultrassom. Na hora lá, no consulta, o médico falou, nisso tá perdendo. Aí eu falei, tá bom, melhor agora que depois, assim, sabe? Quando você Uhum. não tava nem pensando o que eu tava falando. Aí fiz ultrassom, aí eu fui no banheiro, quando eu fui ao banheiro na sala, porque ele nem precisou fazer curetagem, porque foi muito rápido, saiu tudo sozinho. na hora. E aí eu fui ao banheiro, aí tinha uma coisa que não era sangue, era uma coisa roxa. E aí eu chamei a enfermeira, ela falou assim, Annie, sua placenta tá saindo. Aí que eu comecei a sentir a perda. Aí eu falei, tá bom. Aí saí, aí ele terminou de tirar. Caramba, que desafio, hein, É Ni? muito horrível, porque pra todas as mulheres que perdem, você vê o bebê, né? Não era um bebê, óbvio. Mas você vê os vestígios do que era um bebê, né? No meu caso, porque era muito pequenininho, né? Tinha 6 semanas, então não tinha um bebê ainda, né? Mas a placenta né? Tava O que lá, seria ele, né? Eu sinto que era um menino. Você sente? E aí, enfim, perdi e tal, aí saímos de lá, fomos pra casa. Eu lembro até hoje, foi super dramático, mas foi muito real. Nós estávamos no Uber, né? Na época a gente tinha moto, a gente não tinha carro. E a gente tava no Uber voltando, e aí começou a tocar Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, da Ivete Sangalo. Nossa! Aí eu lembro, foi muito emocionante e triste, porque foi naquela hora que a gente sentiu, eu e meu marido. A gente tava no carro. Me arrepia. A gente tava no carro, a gente tava de mãos dadas assim, mas a gente não tinha falado nada ainda um com o outro. A gente tava, tipo, sério. Que deve assim. ser difícil, horrível. né? Conversar com um parceiro. Aí eu só sei que a gente tava sentado assim, um do lado do outro, né? E aí a música começou a tocar, eu peguei na mão dele, ele pegou na minha mão, e cada um olhando pra janela assim, tipo, aí eu comecei a chorar, mas foi tipo assim, um chorinho, acabou. Fui pra casa. E aí o depois é pior, porque você continua se sentindo grávida. Então eu continuava com dor no seio, eu continuava com muita porque cólica. Os seus hormônios. Os hormônios ainda estão voltando pro lugar, né? Tudo muito rápido, mas 7, meio-dia, mais ou menos isso. E aí nesse período, você fica depois como? Você fica com muita cólica, porque o corpo ainda tá expelindo. Eu continuei por uns dias expelindo a placenta e tal. É um processo muito doloroso, emocional e físico. Então eu fiquei vários dias mal, e aí o meu marido, ele ficou mal também, só que ele ficou na dele, assim, porque ele falou, não quero deixar... Ele deu espaço pra você. Ele falou, não quero deixar ela pior do que ela já tá, né? Só que fui ficando pior.
porque eu não tava vendo ele sofrendo, eu tava achando que eu tava sofrendo sozinha. Você achou que ele não tava Veja se bem, importando? ele não estava faltando com suporte. Perfeito. Ele estava sendo super ali do meu lado, me apoiando e tal, mas eu não senti ele sofrendo. Eu falei, nossa, eu tô sofrendo sozinha. E fiquei quieta. E ele também ficou quieto, porque eu não falei pra ele. Aí passaram uns dias, foi tudo embora, tal, passou. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Inclusive, tem uma cena em This Is Us que acaba comigo. Que... Spoiler. Spoiler. Spoiler, This Is inclusive. Us, spoiler. Da segunda temporada, eu acho. Que a mãe, esqueci o nome dela agora. Ela tá sofrendo pela mesma coisa, pela perda do terceiro filho, né? Que o terceiro filho morre e tal. E aí ela tá quieta no canto chorando, e ela tá muito estressada. E aí o Jack vem pra ela e fala, o que tá acontecendo? Ela falou assim, eu tô sofrendo porque eu assim, ainda lembro dele. E aí ele falou, eu também. E aconteceu a mesma coisa lá em casa. Foi isso, eu tava estressada, não sei o que. Eu falei, você não sente falta dele? Aí ele, todos os dias. Ai. E aí, pronto, aí os dois começaram a chorar. Mas aquilo foi o início do processo da minha cura. Ver que eles estavam sofrendo junto, porque perder um bebê é uma coisa que só a mãe que perdeu e o marido, né, o pai O entende. casal, Eu lembro que na hora que eu perdi, eu só queria o colo da minha mãe, porque minha mãe também sofreu um aborto, só que minha mãe foi uma gravidez ectópica. O que é isso? É quando fica na trompa. Não, E não aí, é super raro isso, né? mas tá acontecendo muito. Sério? E então a minha mãe teve uma gravidez que o bebê não chegou até o útero, parou na trompa e eram 2. Então estourou a trompa dela, ela quase morreu, viu uma experiência de quase morte. Caramba. E o dela foi muito mais grave que o meu, mas assim, na hora eu só queria o colo dela, né? E Você aí precisava depois... de colo de alguém que soubesse o que você tava sentindo. Isso, e é exatamente isso, sabe? Graças a Deus eu só sofri um aborto, mas assim, tem mães que Nossa. são vários, né? Então, assim, e é uma dor realmente que só quem vive entende. Eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, tudo bem, acontece, tá cada vez mais comum. Porque realmente tá cada vez mais comum. Mas não é porque é comum que é tudo bem, porque é uma dor. Eu amo o Bento, meu filho, mas eu ainda lembro do meu primeiro bebê. Eu sou mãe de 2, entendeu? Eu carrego ele comigo até hoje. Eu não vou esquecer nunca a alegria que eu tive quando eu vi aquele positivo. Eu lembro que, enquanto eu estava grávida do primeiro bebê, eu fui à igreja, eu tava sozinha. O Denis não tava comigo, ele tava trabalhando. E aí eu lembro que eu tava assim, no culto, tal, na hora dos louvores, eu tava ali cantando, eu pensando, o Denis não tá aqui, tô sozinha. Aí depois eu pensei, não, aí acho que foi do Espírito Santo, não sei, que falou pra mim, você não tá sozinha, você tem um bebê com você. E eu lembro que eu abracei a barriga e chorei de alegria. Então, assim, foi muito curto o tempo, mas foi eu muito vivi intenso. intensamente aquelas 2 semanas grávida. Então, assim, só quem vive uma gravidez e perde sabe a dor que é. Então, sinta-se abraçada, porque é muito difícil mesmo. E isso me gerou traumas na gravidez do Bento, porque... É isso que eu quero saber. E também o que aconteceu, eu e o Denis somos incompatíveis sanguíneos, né? Então, ele é RH positivo e eu sou negativo. Na primeira gravidez, isso não significa nada. Porque mas pra segunda na segunda, você tem que tomar a vacina / injeção. Porque, na verdade, não é uma vacina, é uma medicação. A Rogan, que você tem que tomar um medicamento. E o que aconteceu? Logo que eu perdi, o médico perguntou qual era o meu tipo sanguíneo. Aí eu liguei pra minha mãe, porque eu não lembrava. E minha mãe falou, acho que é positivo, filha. E aí eu falei, positivo. Aí ele falou, tudo bem. Só que eu havia feito exames de sangue por causa da gravidez. O resultado saiu na outra semana. Só que eu tava tão assim, perdi, não quero mais nada, que eu nem vi os resultados. Quando eu fui ver, eu era negativo. E quando você sofre um aborto sendo RH negativo, você tem que tomar a Rogan, que é essa medicamento, essa injeção. E eu não tomei imediatamente. Porque eu achei que eu era positivo. Então... Nossa, mas... Nossa... Exato. E é uma coisa que ninguém fala muito, sabe? Não é falado muito, enfim. E aí eu tomei o Rogan, só que eu tomei, 15 dias depois. E assim, teoricamente já não vale nada. Porque o que acontece? O meu corpo combate o positivo. Então, vamos supor que o bebê, por exemplo, o Bento é positivo. Então, vamos supor que aquele primeiro bebê tenha sido positivo. Na hora que eu expeli ele... Criou anticorpos. Então, eu teria que tomar a vacina, o medicamento, para que na próxima gestação eu não o seu corpo não naturalmente combatesse. Exatamente. Então, foi isso que aconteceu. A gente é nerd, viu? A gente foi da parte da escola e, a gente tá lembrando algumas coisas. Sim. Alô, Agostiniana Mendes. Vocês fizeram um bom trabalho aqui. E aí, eu sei que depois disso, tanto que dessa gravidez para a gravidez do Bento foram 5 anos. 4 anos. Eu não achei que tinha passado tanto tempo. E esse tempo inteiro, sem prevenção. Eu não me preveni na gravidez novamente.
Eu tomava cuidado de não fazer sexo no período fértil, mas eu não estava evitando. Porque eu pensei, não engravidei, demorei tantos anos pra engravidar. Agora eu só vou tomar cuidado de não fazer no período fértil. E foi o que eu fiz. E foram mais 4 anos. Então foram 4 anos achando que eu tinha problema, que o Denis tinha problema, porque eu não tomei a vacina a tempo, porque não sei o quê, porque Olha isso, só, porque aquilo. com essas noias infinitas na sua cabeça. Só que eu chutava elas de lado, sabe? Nesse processo também, nós cuidamos da irmã do Denis, ela é uma adolescente que veio morar com a gente, ela tinha 14 anos, então rolou também uma substituição de amor ali, porque nós meio que adotamos ela mora com a gente até hoje, hoje ela tem 18, a Juju, minha grande filhinha, amiga, parceira, sua maior irmã, rede de apoio, ela é tudo lá em casa, ela ajuda muita gente em tudo, trabalho, tudo, ela é muito querida. parceira. E também teve isso, que o aborto fez eu procurar alguém pra amar como um filho. Então, assim, é muito... Assim, gente, que se você perder um bebê, faça terapia. Porque eu não fiz e fui substituindo coisas. E, graças a Deus, depois tudo voltou pro seu lugar. Mas, assim, afeta a gente, assim, de todas as esferas. Que às vezes da a nossa gente vida. acha que não, vai ficar tudo bem, eu não Foi o que eu fiz. preciso. Não, e eu já tô o bem. tempo vai passar. Só que ficam vestígios, né? É uma mudança interna muito grande dentro da gente, que às vezes a gente não quer dar atenção. Mas Também é importante, sim, né? e também teve a questão física. Eu tinha cólicas antes desse primeiro bebê, mas depois dele, eu tinha de chorar, de ficar em casa, assim, em posição fetal, porque Doía muito. doía muito, 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 muito. Olha que loucura. Então, afeta a gente 100%. Óbvio que nem todas as experiências são assim, mas a minha foi assim. Eu sei que aí, quando nós falamos, será que temos um problema? Foi ano retrasado, foi 2020, foi ano da pandemia, do início de tudo. E aí, falei com a minha médica, ela pediu uma bateria de exames pra mim, o Denis passou com o médico dele, fez uma bateria de exames, e aí que a gente era normal, não tinha nada. E aí, só que assim, nós pedimos isso em 2020, quando começamos a pensar sobre isso novamente, assim, com o objetivo, né? E quando foi em 2021... No início do ano, em fevereiro, sentamos na cama no quarto. Vamos falar sobre o bebê. Aí fizemos os exames e tal, aí saiu o resultado dos exames, que ninguém tinha nada, e falamos, ok, vamos planejar pra ter então, pra começar a tentar engravidar em julho. Isso ano passado, a gente conversando em fevereiro. Tá. Não deu 1 mês, eu estava grávida. Olha só. E eu, teoricamente... A sua tabelinha é muito boa, Nicole. É isso. A sua tabelinha é perfeita, entendeu? Sabe, a maioria da mulher, errei a tabelinha. Pronto, a sua era... Perfeita, exata. Eu sei que aí aconteceu e como foi tá grávida do Bento, com esse mix de emoção? Eu imagino que deve ter tido uma insegurança de, será que eu vou perder de novo? Foi terrível. Porque foi assim, na verdade, o que aconteceu? Eu lembro que em fevereiro eu fotografei o parto de uma amiga minha. E aí, eu já estava grávida do Bento e não sabia. E aí eu tava lá no parto, fotografando aqui no Anália. E aí eu mandei uma mensagem pro Denis na hora, mandei uma foto por ser nossa amiga. Sim. Eu mandei uma foto pro Denis e falei assim, amor, quando vai ser nossa vez? E, tipo, tava bem emotiva, assim, tava muito feliz por ela, óbvio, Sim. minha amiga. Mas deve mexer muito, né? Mexe muito. E falei isso pra ele e estava grávida sem saber. Nicole é fotógrafa, eu acho que eu não mencionei, mas ela... é fotógrafa, mencionei por causa da Sim, por causa da Maiara. É, porque agora fotografei um parto, né? Tipo... Pronto. Sim. E daí eu fotografei... Depois disso, a minha cunhada, a irmã mais velha do meu marido, porque meu marido tem 4 irmãos. A mais nova que mora com a gente e 3 irmãos mais velhos. Tá. E a mais velha, né, que é a outra irmã, descobriu que estava grávida numa segunda-feira de março. Eu descobri, acho que foi dia 10 de março, uma coisa assim. Então, era na sexta. Ela descobriu na segunda. Olha só. E aí, ela contou pra família e foi mais um episódio de estou muito feliz por ela, mas... Quando vai ser a minha vez? Quando vai ser a minha vez pro bebê deles. E aí, foi muito interessante, porque eu acho que ela sentiu isso. Porque ela, na quinta-feira à noite, ela contou pra gente na segunda. Na quinta-feira à noite, estávamos conversando, eu falando que eu estava super feliz por ela, super emocionada. E eu não falei pra ela nada, que, queria também... Não falei nada. Só falei, tô muito feliz, não sei o que, Inclusive, eu tinha um teste, o famoso por aí, e dei pra ela fazer, porque ela já havia feito o outro, mas ela queria tirar foto do grávida. Sim, e aí eu falei, sim. tem um aqui, eu te dou.
E aí ela falou assim pra mim, ai, Ni, daqui a pouco vai ser sua vez. Aí, eu lembro que eu tava falando com ela, chorando em casa, na cama, dormindo ali. Dormindo não, né? Chorando e tal. Falando com ela. E aí eu falei, boa noite, tal, não sei o quê. E aí, foi aí que deu um estalo em mim. Eu falei, eu abri minha gaveta. E eu na TPM, eu sou viciada. Na TPM, só na TPM, eu sou viciada naquele Kinder Bueno. Nossa, sei. E aí eu abri minha gaveta e Queria tinha lá. que fosse só na TPM pra mim também. E aí, fora dela eu tenho e gosto, mas eu consigo controlar. Na TPM é impossível. E aí eu lembro que eu abri a gaveta e vi ele lá. Eu falei, nossa, eu não tive vontade de comer Kinder Bueno. Eu falei, quando que eu vou menstruar? Aí abri meu aplicativo. Aí na hora que eu abri meu aplicativo, eu vi que eu estava um dia atrasada. Aí eu falei, o quê? Eu tô atrasada? Porque era reloginho. Eu sou Continuou reloginho. Mesmo tendo a perda, meu corpo não tinha mudado. Uhum. Só mudou no sentido das dores. Das dores. E aí eu falei, será que eu tô grávida? Eu não falei nada pra ninguém, fiquei quieta. Aí, porque aí eu comecei a analisar. Eu falei, dia de atraso. Porque o que me fez abrir a gaveta e ver o chocolate foi porque eu tinha chorado muito. Aí eu falei pra minha cunhada, eu tô no TPM, muito vai emotiva. descer pra mim, tô super emotiva. Foi aí que eu vi, só que aí eu percebi que não tinha. Abri o aplicativo, aí no dia seguinte de manhã, nada ainda. E aí eu corri pra farmácia, fiz o teste. Só que dessa vez eu fiz inúmeros, milhões, milhares de testes nessa vida. Certo. Sempre achava que eu tava grávida. Porque a minha TPM pós perda do bebê era Ficou sempre parecendo que eu estava grávida. Então eu tinha muita dor no seio, muito sono, muito enjoo, eu tinha tudo isso. Então todo mês eu achava que eu tava grávida, basicamente todo mês eu fazia um teste. Jesus! Nesse mês. Laboratório de testes, patrocínio. Não, tinha que ter patrocinado. E aí eu fiz, nesse dia eu tinha certeza que eu não estava grávida. Eu não achava que eu tava grávida. Eu falei, eu não tô grávida. E aí fiz o teste e deu positivo. Meu Deus. Eu não acredito. Eu falei, não, eu não tô grávida. Eu não acredito que eu tô grávida. Eu tô grávida. Eu tô grávida. Eu ficava assim, pra mim mesma. E eu lembro que eu cheguei em casa, corri pro quarto da Juju, em vez de falar com o Denis. Eu falei, você não vai acreditar que você vai ser tia de novo. Ela, como assim? Aí eu falei, eu tô grávida. Aí eu falei, desculpa te contar assim, mas é porque eu quero fazer uma surpresa pro Denis, eu quero que você me ajude. Aí fizemos uma surpresa, tal, preparei um negocinho, desci, fiz o vídeo pra ele. Fiz o vídeo não. Gravou, o vídeo, né? E, enfim, contei pra ele ficou muito super emocionado, ficou super feliz. E daí começou a gestação do Bento. Que foi uma gestação tranquilíssima, tive uma pequena complicação, mas foi nada assim grave, foi a minha artéria direita, se eu não me engano, estava querendo atrofiar. Então eu fiz o tratamento profilático de tomar AS desde as 12 semanas. Tá. Mas aí com 28 eu já pude parar porque tudo voltou ao normal. Tá. Aparentemente isso é algo comum. Mas nunca ouvi falar disso. Eu descobri que depois que era algo meio comum e só tem que ficar, meio de observação. Como a gente tinha a incompatibilidade sanguínea, eu fiz os morfológicos todos com um médico especialista em medicina fetal, porque se precisasse fazer alguma intervenção, já estaríamos prontos pra isso com ele. Mas não deu nenhum problema, é isso? Não deu nenhum problema. Que ótimo. Mas aí foi no primeiro morfológico que ele viu isso. E foi aí que começamos a fazer esse tratamento. Então essa foi a única questão, assim, que Mas foi... a gravidez em si foi bem tranquila. Não teve nada, na verdade. Eu só tomava o AS com... E você seguiu trabalhando? Eu acompanhava um pouco as suas redes sociais. Eu não parei. Eu trabalhei assim, você fotografando. Do início ao fim. Eu só não pegava peso. Porque eu fotografo de tudo. Eu fotografo cozinha, eu fotografo comida, eu fotografo parto, eu fotografo casamento, família, assim, tudo. Ou seja, se vocês precisarem de uma fotógrafa, inclusive as redes sociais da Nicole vão estar aqui no vídeo. Pode dar uma olhada. Até porque as fotos dela, particularmente, eu adoro. São muito lindas. Ela tem uma visão super maravilhosa. E então, assim, eu gravidei. Eu fotografei a gravidez inteira. Só que o que aconteceu? Eu percebi no primeiro trimestre, principalmente, porque no primeiro trimestre, não sei com você, mas eu só me sentia doente. Eu não me sentia grávida. Porque eu ficava enjoada, e dor, e sono. Tive zero, tive muito sono. Eu não vomitei nenhuma vez, mas eu tinha muita náusea. Você tinha náusea? Muita. De não conseguir comer nada. Eu ficava comendo. Nossa, eu virei. Ao contrário. Eu também. Que bom poder ter me patrocinado, porque o que foi de picolé de limão. Porque o resto nada eu conseguia comer. Só picolé de limão. Eu fiquei com enjoo do cheiro da nossa casa, do cheiro da cozinha, da nossa comida. Eu não conseguia, eu comia muito pouquinho, tanto que eu emagreci bastante no começo. E eu só engravidava o natural mesmo, né? Da gestação, mas de peso, engordar, nada. peso. E... Então, assim, o primeiro trimestre foi meio punk, porque você vê na nutrição aquela coisica, né? Um grãozinho de nada.
No dia que a gente viu o coração bater, foi bem emocionante e tal. Mas aí, depois disso, entre o coração bater e o primeiro morfológico, foi, assim, o hiato que foi, assim, terrível pra mim. Foi onde eu mais sofri. Porque era isso que eu tô te falando. Eu só me sentia doente, eu me sentia grávida. Não tinha barriga, sabe? Assim, que você tá... É aquilo ali que você tá indisposta, mas... E eu tive muito, muito corrimento. Eu tive muita secreção. Então, o que acontecia? Toda hora eu ia ao banheiro. Toda hora achando que eu tava perdendo. Ai, porque ainda tinha o trauma do anterior. Exatamente. Então, toda hora eu ia ao banheiro, jurando, assim, jurando que eu estava perdendo o bebê. Ruim Toda demais. hora. Eu lembro que eu fotografei a Mayara, bem no comecinho, ela nem sabia que eu tava grávida ainda. E eu ficava toda hora agachada, assim, aí eu levantava. É porque o deixa eu ir no banheiro fotógrafo rapidinho. levanta, abaixa, Agacho levanta, toda hora. E aí, toda hora eu sentia úmida, eu pensava, estou perdendo esse bebê. Toda hora. Nossa. Então, nesse período, depois do primeiro... Do primeiro não, porque eu fiz vários. Mas depois do Coraçãozinho. do coraçãozinho até o morfológico, eu fiquei em pânico. Quando chegou no dia do morfológico... Não, aí eu não tinha falado nada pra ninguém que eu estava naquele estado. Mas eu estava, assim, apática. Eu não tinha alegria, não tinha tristeza, não tinha nada. Eu só tava assim, ó, sorrindo, mas por dentro eu tava assim, ó, cri-cri, mudo. Mudo, não tinha nada na minha cabeça. E aí, no dia do morfológico, nós fizemos no particular, né, esses ultrassons com esse médico especialista, que a minha médica indicou. E eu lembro que no dia do morfológico, a Juju foi Deve com a ter gente, dado porque um ela, alívio, né? ela, mais ou menos, depois foi alívio, mas até a hora do alívio, Tá. nossa, eu só queria sumir, desaparecer. A Ju foi conosco porque ela ia fazer alguma coisa no centro, era no centro a consulta. Eu tô falando isso porque ela na hora me perguntou assim, você quer que eu filme? E eu falei não. Por que eu falei não? Eu não tive coragem de falar nem pro Denis, não falei pra ninguém isso, porque eu tinha tanto medo que eu não tinha medo de falar antes de ver. Mas eu jurava que quando o médico colocasse o aparelho na minha barriga, o bebê ia estar morto. Nesse nível, é assim que tava na minha cabeça. E assim, era assim, real, eu tinha certeza, porque o bebê não mexe ainda, não nada. Então, assim, eu tinha certeza que que o bebê não tava vivo dentro de mim, Olha entendeu? só, que Ao loucura. nível que estava na minha cabeça. E aí, na hora, então ela me perguntou, você quer que filme? Eu falei, não, porque eu pensei, vai ser uma catástrofe. Na hora que ela filmar e mostrar que o bebê tá morto e vai ver eu chorando, não quero essa lembrança. Olha onde minha cabeça tinha ido, o tipo de trauma que eu tava vivendo. Exato. E aí, na hora que o médico colocou, porque assim, desse ultrassom anterior, que é um trequinho assim, que não tem forma, não tem nada, o morfológico já é um bebê. Já tem braço, perna, cabeça, tudo, faz tem as tudo, medições. faz tudo. Já dá pra ver o sexo, a gente descobriu o sexo nessa hora. Então, foi sim. E eu lembro que eu marquei o ultrassom pro, tipo, o dia das 12 semanas, né? Porque o morfológico você pode marcar de 12 a 15, até 14. Eu marquei pro dia, assim, ó, pra quarta-feira que fazia semana. Se errasse a Porque data... eu queria o quanto antes, eu queria só ver se ele tava bem. E aí, então assim, na hora que chegou ali, que ele colocou, eu chorava. Eu segurava a mão do Denis, ele tá vivo, ele tá vivo. Ah. Chorava assim, aquele alívio. Nossa, mas eu imagino Nossa, que devia foi assim, ser. saiu 55 quilos das minhas costas. E aí, tanto que o médico falou, nós íamos fazer uma revelação, um chazinho de revelação básico e tal, mas na hora o médico falou, vocês querem saber o sexo? Quero. Eu olhei pro Denis e eu falei, pode ser, amor. Ele falou, lógico. Aí, na hora que ele falou que era um menino, e nosso sonho era ter uma menina. Na hora que ele falou que era um menino, eu não fiquei nada triste, só fiquei feliz, porque eu tava tão feliz que tava tudo bem, sabe? Sim. Aí, foi aí que ele falou da questão da artéria também, mas eu nem fiquei preocupada com a artéria, porque eu fiquei tão aliviada, Não, é um alívio. que eu só fiquei feliz. Eu acho que pra qualquer mãe, o morfológico, assim, primeiro, principalmente, é muito importante. Mas eu acho que pra você, pra quem já passou por um aborto, deve ser mais aliviante ainda. É, muito, é muito. E foi dali, aí depois dali, quando eu saí dali, eu falei pro Denis, eu tinha certeza que ia estar morto. Aí ele, eu também tava em pânico. Mas eu não falei nada pra não te assustar. Aí eu falei, olha, de novo, a gente pensando na mesma coisa, e sem a comunicação, falar um pro outro. Ao invés de vocês serem um suporte Mas sabe o que foi? Outro. Mas sabe o que foi? A gente tinha muito medo de materializar aquilo. Eu entendo. Entendeu? Porque... É muito delicado isso, né? Porque quando sai da nossa boca, parece que fica mais forte. Então, por isso que eu falei, depois que faço a ultrassom, eu vou falar pro Denis o que eu tava pensando. E ele tinha o mesmo raciocínio. Olha que loucura. Mas a gestação foi tudo tranquila. Foi, assim, mais ou menos. Eu não tava feliz. Eu não tava 100% feliz, porque o medo, eu tinha medo de me apegar ao bebê. Como assim? Porque em 2 semanas eu me apeguei àquele bebê tanto e sofri tanto a perda dele que eu não queria me apegar ao Bento. Olha só.
Óbvio que nada disso era consciente, Era como tá? Lógico, com Nada certeza. disso era consciente, Mas porque eu você tava feliz por estar grávida. Numa negação. Eu como estava se numa fosse- negação, eu tava me protegendo, na verdade. Depois que eu cheguei a essa conclusão, que o que eu tava fazendo ali era me protegendo, porque eu não queria sofrer tudo que eu sofri de novo. Porque agora seria pior, porque ele tava crescendo mais, e crescendo mais, e crescendo Olha mais. só. Então não é que eu fiquei infeliz a gravidez inteira de jeito nenhum, eu estava feliz. Quanto mais perto do fim, mais aliviada eu ficava, mais esse peso ia saindo. Mas foi pesada a gestação foi uma pra gravidez você. pesada, eu não amei estar grávida. Não foi, tipo, eu quero ter outro neném, mas não feliz pela gravidez. Eu quero ter outro neném porque eu amei ser mãe, porque eu bem a maior alegria da minha vida, é tudo maravilhoso. É muito cansativo, tá? Sem romantização errada, mas assim, mas é muito bom mas é você muito trazer maravilhoso toda essa ser empolgação mãe. e alegria, porque às vezes a gente traz os desafios e aí a parece pessoa que que é tá só um ouvindo saco, fala, né? meu Deus do céu, Por que e que agora? eu vou virar mãe? Por que você tá pensando no segundo filho? Mas sim, é muito Que é muito maravilhoso, exatamente. Mas tem muito desafio, mas é muito maravilhoso. Então, assim, foi uma gravidez complicada. E aí, foi até uma coisa que eu e o Denis conversamos. Ele falou assim, amor, essa gravidez tá diferente, né? Eu falei, tá, amor. Ele falou assim, eu sinto muito porque eu estou gestando. Eu falei, você também tá sentindo isso? Ele falou assim, eu tô. Não é tão. A gente não tá tão empolgado quanto na primeira. Então, a gente montou o quarto, nós fizemos tudo, mas tudo assim, sabe? Tipo. Contidos. E se de repente o pior acontecer, a gente já sabe, a gente não falava isso, mas nós pensávamos isso. Olha que loucura. E o bom é que nós dois estamos sentindo a mesma coisa. Então a gente muito se acolheu nesse momento. Esse apoio mútuo, mesmo que não falasse diretamente, né? A gente não falava sobre, tipo, se tudo der errado, a gente vai fazer isso. Mas a gente tava sempre assim, com o mesmo sentimento. Perfeito. E então foi isso, foi uma gravidez super tranquila, maravilhosa. Eu estava grávida com a minha cunhada, foi maravilhoso. Minha cunhada é uma pessoa maravilhosa. E eles têm pouquíssima. Eles têm um mês de diferença. O Bento é 24 de novembro, a Stephanie é 26 de outubro. Ah, que delícia. Então, assim, é muito gostoso. Foi maravilhoso. Nós compartilhamos toda a gravidez. Eu fotografei o parto dela. Eu tava assim, gravidaça. Deu umas contrações, não? Durante foi muito emocionante. O parto dela foi lindo. Ela chegou até lá sem anestesia nenhuma. Ela foi muito forte. Parto normal, natural. Foi parto normal. O dela foi, sim. Enquanto o meu foi cesárea, o dela foi tipo assim, nasceu. Isso de parto também é cada mãe, cada gestação. Porque assim, o seu próximo pode ser uma coisa totalmente diferente do que foi esse. E é muito louco, né? Porque cada mãe tem uma realidade de parto. E eu percebo que as pessoas tentam tanto colocar parto em caixinhas, como do mesmo jeito que tentam colocar a gravidez, a maternidade, o puerpério, o primeiro mês, tudo. Todo mundo tenta padronizar, né? Pra falar, isso pode, isso não pode. Mas, parto foi uma coisa que, pelo menos na minha experiência, eu fiquei... pode ser. Inclusive, gente, dica pra quem não consegue beber água. Nos bastidores, a Nicole tava compartilhando. Eu consigo, bebo muita água. Mas ela falou que depois que ela começou a tomar água no canudinho... Eu bebo muito mais água, gente. Muito. Ela bebe bastante. Então... Eu tinha preconceito, mas fica a dica. Fica a dica, não é coisa de criança apenas. Voltando aqui. Mas então isso do parto, sabe, Ni? Eu percebo que as pessoas romantizam, né? E falam que, pelo menos eu tive muito essa sensação, que o único parto bom seria o normal, o natural, sem nenhuma intervenção, em que o neném nasce, tipo, no espirro. Uhum. E, cara, no fim das contas, nem o meu e nem o seu teve evolução, enfim, teve que ser cesárea. Não, mas... e eu não queria ter cesárea, e eu que pedi pela cesárea, porque eu tava num nível assim que eu falei, eu não consigo mais. Eu não aguento mais sofrer. São 8 horas sofrendo e não tá indo pra lugar nenhum. Não tá evoluindo. Porque é uma coisa que você compartilha comigo também. A gente chegou num estágio e não foi dali pra frente. Não evolui. Então, quando não evolui, você fica só, pelo amor de Deus, tira esse neném de dentro de mim, e eu as não aguento contrações enlouquecidas aqui, contínuas. Eu tinha mais tempo de contração do que tempo sem. Exatamente, é surreal. E aí... Porque eu tive o que eles chamam de um parto tactóstomo, que eu tinha mini contrações entre as grandes contrações. Então, assim, eu tinha 2 minutos de intervalo, só que tinha umas dores, assim, no meio do intervalo. Não, e quando as contrações começam a pegar... Gente do céu. Salve quem puder, entendeu? Salve quem puder. Gente, assim, se vocês pedirem pra... Eu tentei um dia compartilhar como que é sentir as dores da contração, mas eu não consigo mais lembrar de verdade como é. Eu não consigo mais. Por isso que ninguém consegue falar como é. E por isso que a gente tem tanto filho no mundo. Porque se nós lembrássemos, não teríamos tantos. O que eu lembro foi que depois do pós-parto eu fiquei com trauma de dor na lombar. Toda vez que vinha uma dor na minha lombar, eu gelava minha espinha, assim. Eu sentia que vinha com a contração. Mas hoje já não... Hoje, se eu sinto dor na lombar, já não sinto mais nada disso. Nem lembro de mais nada.
Bom, e me conta uma coisa. Vamos falar agora, nasceu, tudo bem, maravilha. Puerpério, você falou que sofreu bastante. Como é que foi isso? Sempre quis ser mãe e ir no puerpério. Puerpério, gente, é um... Bom, tecnicamente é de 40... De 45 a 60 dias. 45 a 60, né? Pra mim durou 60, certinho. Sério. Mas enfim, às vezes dura até... Tem mulheres que relatam que duram muito mais. Muito mais, né? Eu tenho uma amiga que o bebê dela nasceu prematuro, então ela não teve puerpério, ela está tendo agora que o bebê tem 1 ano. Olha só que loucura. Exatamente. Então, não existe certo ou errado também no puerpério. Mas me conta como foi pra você, como você se sentiu, como que foi esse período inicial do Bento com você e a Nicole, onde que ficou tudo nesse meio do caminho? Então, no começo, pelo menos pra mim, no começo eu sentia que eu era só uma fonte de nutricional para o meu filho. Então eu não sentia, veja bem, eu não sentia amor, não que eu não sentia amor. Eu entendo. Mas eu não sentia que ele me amava, eu sentia que ele precisava de mim. E aí, foi muito esquisito me ver numa função só de servir o outro. Sem nenhum tipo de relação de afeto. Porque é óbvio que eu amava o meu filho. Mas é óbvio que se eu te falar, eu amo muito mais ele hoje. Então, naquele início... É louco, né? Como é muito vai. louco, Então, naquele início, era uma coisa muito assim. Eu estava desesperada, porque por ter a incompatibilidade sanguínea, a probabilidade do Bento ter uma icterícia forte, severa, era muito grande. Porque Olha. essa é um Das consequências. Isso. Então, o Bento, ele tinha um retorno no hospital no domingo. A gente veio pra casa na sexta. No domingo, eu teria que voltar com ele pra saber se ele tinha alta 100%. Porque ele tinha uma icterícia leve, mas por ter o nosso histórico, tínhamos que voltar. E o que aconteceu? Chegamos em casa, o hospital que eu tive, o Bento, ele tem um centro de aleitamento muito maravilhoso. A Carol sabe. Mas quando eu cheguei em casa, eu achei que eu estava amamentando. Quando foi no final do dia da sexta-feira, a gente chegou em casa umas 2 da tarde. Quando foi na sexta-feira, na sexta-feira, umas meia-noite, 1 da manhã, ele não tinha enchido uma fralda. E, gente, recém-nascido, enche muita fralda. E aí, eu entrei em pânico. Eu falei, pelo amor de Deus, esse menino tá amando. E agora? E eu tinha muito leite. O que eu fiz? Eu tinha comprado durante a gestação, inclusive dica, gente, pelo amor de Deus, comprem uma coletora. Não precisa nem de início, não precisa de cara de uma bombinha. Não. Mas uma coletora. Mas como que é? Qual a diferença da coletora aquela pra que bombinha? É vácuo. Porque a bombinha é muito mais cara. eu comprei. Você não sabe se você vai usar. Eu quase não usei, Então, comprei eu, a por bombinha. exemplo, uso. Tá. Mas, tem gente que não usa nada e compra uma coisa que é tipo R$1.000, não tem necessidade nenhuma. É uma da Medela, né? Que é a mais cara de aquelas todas. Medelas são caríssimas. Enquanto a coletora, ela é tipo, sei lá, a faixa de preço é muito mais baixa, de R$50 a R$100, às vezes tá mais baixa. E eu comprei. E por que eu comprei na hora? O que eu fiz? Na hora, gente, mãe tem sexto sentido. A gente não existe isso de nasceu o bebê, nasceu uma mãe, no sentido de que sabe tudo. Mas eu estudei muito durante a gravidez. Então, na hora, aquilo veio pra mim. E aí eu falei, amor, pega a coletora, Ju, pega a colher dosadora, traz aqui, que não sei o quê. Tirei, dei pra ele mamou, que ele ficou feliz. Ai, nossa. E aí fez xixi, aí vem a culpa, né? Eu não sei amamentar. Então, e o que acontece? A icterícia libera nas fezes. Então, como ele não estava sabendo mamar, eu estava em pânico, eu falei, ele vai chegar, vai ter que ficar internado, e eu não quero que ele fique internado, eu não quero ficar longe dele, e ao mesmo tempo eu estava, por que eu tenho filho? Por que eu tive um filho? Então, assim, muita coisa, gente, muita coisa de ser mãe no começo. Nossa, muito o começo pra mim é a fase mais terrível, desafiadora. E aí, então, eu lembro que a consultora de amamentação, eu agendei, ela veio na segunda, mas eu tinha um retorno no domingo, então eu estava em pânico, foram 3 dias que eu ficava assim, ó, tipo, assustada. E aí, mas deu certo isso eu lembro que eu liguei no hospital, eles me deram todo o suporte. Eles falaram, continua fazendo o que você tá fazendo. Porque eu também, além de tudo, eu fiquei com medo dele ficar hipoglicêmico e morrer. Porque você pensa o quê? O pior sempre, né? Pior que é verdade. O pior. E aí, então, eu continuei. Eu dava o peito e coletava e dava pra ele. Enfim, no domingo veio a alta, outro peso que saiu das minhas costas. Fiquei mais feliz, mais aliviada. Foi aí, depois desse dia, que eu comecei a sentir as coisas em relação à maternidade. Foi aí que eu comecei a sentir que minha vida tinha acabado. Tá. Porque o que acontece? Eu tive cesárea. Eu moro num sobrado. Eu estudei bastante sobre sono, porque eu sou muito soneca e eu preciso dormir. E eu tava com muito medo de não dormir nada. Então, eu não estudei. Isso é um arrependimento. Eu não estudei sobre sono na gravidez. Então eu cheguei, eu não sabia do que fazer. Não, e o Bento dorme bem desde os 2 meses. Porque eu estudei muito e eu fiz rotina. Do dia que a gente chegou em casa, eu faço a mesma rotina. Desde o dia que a gente voltou do hospital. E isso fez
toda a diferença. Mas o que acontecia? Mas o temperamento dele também, ele é bem tranquilo. Ele é bem ajuda, tranquilo. né? Não, com certeza, Com gente. certeza. Ele tem muito mérito também nessa jogada. Mas o que aconteceu? Por que eu tô falando do sono? Porque o que eu fiz? Eu colocava luz vermelha. Então, depois que eu dava o banho nele, eu não acendia mais luz amarela, nem luz clara, nenhum tipo de luz, só acendia luz vermelha. E como eu morava num sobrado e tinha feito cesárea, eu não podia ficar subindo e descer a escada. Por que tantos detalhes? Porque depois que eu dava o banho nele às 7h30, e ele fazia primeiro o ciclo de sono dele, eu não descia mais. Eu ficava no quarto, no vermelho, sozinha. Caraca. Sem quê? TV, sem nada, sem O meu marido... livro. Não, eu tinha livro, tinha o celular, mas assim, eu não tinha cabeça, sabe? Eu queria... Não tinha cabeça. Não tinha nada, sabe? Eu sou assim, eu leio senti um pouco muito, leio disso. muito, É, leio você muito. é muito da leitura. Mas eu não conseguia ler, não conseguia nada. Eu ficava no celular e aquilo me fazia pior. E aí, eu lembro que... Só que eu demorei pra perceber que você pra tava perceber nesse tudo estado, isso, né? exatamente. Eu lembro que um dia o Denis subiu pra me levar meu jantar, porque eu jantava no quarto, lá. Eu lembro que o Denis subiu pra me levar ao jantar e ele falou assim, tô com tanta saudade de você. Eu também! Abraçava ele. Então, assim, eu estava, assim, meio pinel. Porque, e ficar por uma semana, eu lembro que depois que eu passei na consulta com a minha obstetra no retorno, que foi com 8 dias ou 9 dias depois do parto, que ela falou, você tá ótima. Eu falei, eu posso descer a escada mais de uma vez ao dia? Ela falou, pode! Aí que eu comecei a melhorar. Então, esse primeiro momento, essa primeira semana em que eu fiquei trancada praticamente Você ficou todas as trancada noites. no quarto. Durante o dia eu ficava lá embaixo. Ah, tá. Então eu descia uma vez e subia uma vez só, Tá. não por causa dos pontos. Mas depois... Você teve problema com ponto ou não? Zero. Era só Zero, era mais cuidado, precaução, tá. porque escada, todo mundo fala, não pode subir escada e descer escada de jeito nenhum, não sei o que, é muito perigoso. Então eu fazia isso uma vez ao dia. Desci e subi uma vez ao dia. Depois que eu passei, que ela falou que eu tava ótima, aí foi quando eu comecei a ficar melhor. Então, essa primeira semana foi assim, punk hardcore pra mim. Porque eu ficava depois à noite, que já baixa o nosso nível de cortisol à noite, já baixa. Então, já vem aquela melancolia natural, mais a bomba hormonal que nós estamos tendo. Então, assim, foi tudo isso. E aí eu me sentia feia, me sentia incapaz de ser mãe, me sentia, por que eu fiz isso da minha vida? Nunca mais eu vou dormir. Porque aí, assim, o estudo que você faz também te vira um vilão. Porque muita informação também faz um pouco de mal. Eu lembro que eu falava que eu comprei o curso do Bebê Dorminhoco, que é maravilhoso, eu super recomendo. Só que assim, eu comecei a aplicar o curso de fato depois. E eu lembro que eu assisti o curso, eu falei, é impossível! Nunca mais eu vou sair de casa depois das 7h30 da noite. E agora? Minha vida acabou, não sei o quê. E tinha aquela coisa que eu falei, que o bebê só te precisa, ele não expressa nada. Então esse primeiro momento, essa primeira semana foi enlouquecedora. Todos os sentimentos assim. E eu ficava, mas eu queria isso, que meu sonho era ser mãe. Eu sofri pelo outro bebê. Louca. Que eu tô maluca, não sei o quê. Então foi depois dos primeiros 15 dias. Depois foram 2 marcos. Depois da primeira consulta da pediatra e do retorno dele pra gente ver o peso dele. E da minha consulta com a minha médica, que eu fiquei assim, ó, mais leve. Porém, foram 2 meses ainda que vira e mexe, no final da tarde eu tinha um acesso de choro, por qualquer razão, assim, sem motivo. Então foram 2 meses, assim, emocionalmente instáveis. Eu lembro que foi assim, no dia que ele fez 2 meses, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, e rolou... Tudo aquilo que tava incubado veio, assim, avassaladoramente, assim. Eu fiquei, meu Deus, eu amo meu filho mais que tudo. Ele é tudo pra mim. Eu já amava ele muito, mas foi pá, assim, sabe? Que loucura, aquela você sentiu bomba, isso 2 meses. Eu não com tive 2 essa meses sensação, eu tive sabia? essa bomba de amor, assim. Eu já amava ele, porque a parte mais difícil pra mim foi a primeira semana. Eu amava, mas aquele amor, tipo, estou aprendendo a te amar. Depois disso, eu comecei a amá-lo, mas o amor... maluco foi com 2 meses. Mas isso que você falou de servir, eu me sentia muito assim também no começo. Eu me sentia que eu só servia ela. Tipo, que eu era um instrumento pra sobrevivência dela Exatamente isso. E isso me deixou um pouco assustada, porque eu Porque pensei, a gente minha não vida é acabou. acostumado, né? A gente é acostumado a ser meio egoísta, né? Sim. A gente cuida da gente o tempo inteiro. E Sim. antes de ser mãe, sou eu, nosso marido, enfim. E olha lá. E olha lá, mas ele se cuida, é adulto. E é louco, né? É uma mudança de agora, sua vida, em segundo lugar, e em primeiro você tem que fazer essa criança sobreviver. E aí no começo, como a criança não tem nenhum nada, você fica só se sentindo... Por isso que eu pensava, minha vida acabou. Porque eu pensei, acabou. Eu também tive essa sensação. Mas aí depois... Achei que eu nunca mais ia sair na rua. Eu também. A mesma coisa. Eu falei, como que as mães saem na rua? Como que as mulheres... Como que tem criança à noite na rua?
Alguém me explica isso? Ai, Como vocês Deus. dormem? Então, a mãe volta a dormir. Então... Apesar que eu demorei um pouco pra dormir, eu sofri, É? penei com sono. Mas aí foi isso, com 2 meses as coisas ficaram muito melhores. E aí, assim, eu ainda tem essa coisa de, eu sirvo ele, você com certeza continua pensando isso. Mas agora não importa nada. É só, eu te amo mesmo você assim. assume um papel, né? E tá tudo bem. Exato, exatamente. E quanto tempo você teve de licença maternidade? Porque você é autônoma. Você não trabalhou, você não ganhou. E você ama trabalhar também, eu amo meu trabalho. né? Então, isso foi uma outra coisa. Eu amo meu conta aí como é que foi trabalho esse e processo. depois desse... Você chegou a cogitar parar de trabalhar ou Então, não? é isso que eu ia falar agora. Eu sempre amei muito trabalhar. Eu tô na minha profissão há 10 anos. Sou fotógrafa há 10 anos e faço isso com muito amor. Eu amo. Eu sempre quis ser mãe, sempre foi o meu maior sonho da minha vida. Só que eu me relacionei com o meu trabalho de uma forma tão linda, tão positiva, tão boa, que eu amava meu trabalho mais que tudo. E eu não imaginava eu nunca querer deixar meu trabalho de lado, pois aconteceu. Eu quis não voltar a trabalhar mais. Voltei a trabalhar por necessidade, porque viver no Brasil, em São Paulo, inclusive, está muito caro. Mas por vontade mesmo, não foi. Não foi por vontade. Eu amo muito mais ser mãe do que tudo. É louco, Do que tudo. Eu até comento com as pessoas, eu falo, não sei se isso vai diminuir, mas não sei, parece que nada me deixa mais plena, mais satisfeita. Eu não sei, mais com completa. 1 ano e 1 mês não diminuiu até hoje. Nossa, assim, eu continuo gostando muito do meu trabalho, mas só é legal porque ele tá lá do meu lado, entendeu? Porque eu tô olhando pra ele, ó. Ele tá bem aqui no alcance da minha vista. Ela leva, pra vocês entenderem, ela leva o Bento nas sessões meus trabalhos. de fotografias dela. Assim, por exemplo, hoje tem um parto. Obviamente, ele não vai entrar dentro do parto, mas ele vai estar no carro, porque como eu amamento exclusivamente, ele precisa mamar e ele não pegou a mamadeira. Então, o Denis vai me levar até o trabalho, ele vai ficar lá embaixo com o Bento, e aí, quando descer do parto, ele vai estar lá pra eu pegar ele no colo. bem Mãe Felícia. Coruja é o nome. Mãe Coruja é o nome. Sim. Mas então, você cogitou, então, a largar. Não largou por conta do financeiro. Pegou. Porque precisa. Mas se rio de dinheiros caísse na sua conta, você não estaria mais fotografando. Eu fotografaria como lazer. Porque eu amo fotografar. Perfeito. De fato, eu tenho sem a tenho pressão projetos. de ter que fechar negócios. Exatamente. Eu tenho muitos projetos, eu queria muito expor minhas fotos, eu tenho projetos que eu quero fotografar para expor. Que legal. Eu queria muito escrever um livro. Então, eu me dedicaria a essas coisas. Perfeito. Mas de uma forma livre, sabe? Sem solta, a pressão. sem pressão de o ter que trabalhar pra Uma dinheiro. Mamãecast surgiu com esse intuito de justamente ser essa liberdade. Eu tô trabalhando, mas é uma coisa leve, num jeito que eu posso conciliar. Eu consigo, meu marido, ele conseguiu suprir as contas. E aí, eu falo, a gente é muito privilegiado. Mas eu tive exatamente essa mesma sensação que você. Tipo, eu não quero voltar a trabalhar. E eu lembro que eu participo de um grupo de mães e que todo mundo nasceu no mesmo mês. Então, todas as criancinhas, são 12 crianças e todas têm a mesma idade. E algumas voltaram a trabalhar, tipo, com 4, 5 meses. Eu falei, meu primeiro trabalho foi em janeiro. Então, o Bento nasceu no final de novembro. Então, 3 meses depois. 2 meses. 2 meses depois. Mas foi você assim, levou ele, né? Foi um trabalho assim, né, gente? Vamos situar. Foi um ensaio de família de uma cliente antiga. Que já então, acolheu foi super tranquilo, Bento. foi zero estressante, foi maravilhoso. Mas quando você voltou de verdade pro... De verdade, acho que foi quando ele fez 3 meses. 3 meses. Pouco tempo até. 3, 4, por aí. Mas você sempre levou, Mas você a minha sempre rotina... conversa com seus clientes. Não existe eu ir trabalhar sem se ele não puder, se não for bem-vindo, entendeu? Não existe mais essa relação de trabalho. E aí a sua cunhada vai com você. E a minha cunhada vai comigo, ela cuida dele, porque assim, gente, também tem outra coisa, né? O Bento é um bebê muito tranquilo. Gente, então ele é muito tranquilo, mesmo. Eu vi ele por uns 10 minutinhos antes da... É uma paz em pessoa. Não, eu fiz uma campanha com ele lá, então assim, ele não grita. Ele grita assim, brincando, né? Sabe? Eu quero ver o que você vai fazer quando ele começar a andar. É isso, eu não sei o que vai ser não sofra por antecedência. Eu não sei o que vai ser. Eu tô fazendo isso que você falou. Eu tô indo um dia de cada vez. Exato. Eu sei que em algum momento vai rolar uns colamentos, né? Uma amplitude do cordão umbilical. Eu estou já me preparando psicologicamente pra isso, mas assim, por enquanto, é que eu realmente quero amamentar o máximo que eu preciso, o máximo que eu puder. Eu quero chegar pelo menos até 1 ano. Eu não quero ter que dar a fórmula, porque eu tenho muito leite. Então eu quero pelo menos até 1 ano levar ele junto comigo,
Depois de um ano, na verdade, quando ele começar a falar, eu tenho a intenção de colocar ele numa escolinha por meio período. Então, assim, quando ele começar a falar, né? Então, tem um tempo ainda. Eu tenho a minha sogra, eu tenho uma rede de apoio maior ainda, né? Porque, assim, a Juju vai mudar de país. Vai! Ela vai morar no Canadá, vai fazer faculdade lá. Que delícia! Então, eu não vou ter mais ela pra me acompanhar, né? E o Denis tá cada vez mais podendo menos me acompanhar no trabalho. Porque meu marido é autônomo também, então... Por isso que nós dois precisamos trabalhar, porque autônomo vive essa, né, oscilação. E o que acontece? Eu tenho a minha sogra que já cuida da minha sobrinha, então eu vou poder simplesmente deixar ela junto, porque a minha cunhada mora... Eu trabalho na cidade inteira, mas basicamente quase sempre no centro, Jardins. Minha cunhada mora nessa região, então eu posso deixá-lo lá. Então eu tô já me preparando psicologicamente pra esse afastamento, assim, no sentido de deixá-lo com alguém. Mas hoje deu certo a minha volta ao trabalho. Graças a Deus, por também estar numa situação privilegiada, de poder levar o filho pro trabalho. Porque quantas mães simplesmente têm que deixar em casa, o trabalho não cabe na configuração, um bebê, às vezes. Exato. Porque tem bebê que chora e tudo bem, não quer dizer que um Bento é mais legal por isso, não. Ele é só um bebê diferente. Mas você acha que ele é calmo, assim, bem tranquilo? Porque justamente desde muito bebê, porque às vezes eu fico me questionando. Porque ele é super adaptável aos seus trabalhos e tudo mais. Ele se adapta e fica lá de boa. Você acha que isso acontece também? Tem um pouco do porquê você desde sempre tá levando ele, então ele acabou acostumando e se adaptando? Ou você acha que é meio personalidade mesmo? Eu acho que é tudo um pouco. Eu acho que tudo influencia. Eu lembro que na primeira consulta da pediatra, a pediatra falou assim, o que vocês fazem o dia inteiro? Vocês meditam? Porque ele é muito calmo. Eu falei, não. E eu sou bem agitada, na verdade. Mas seu marido é tranquilo? Não. Não? Ele parece ser tranquilo. Ele é tranquilo, mas ele também é muito agitado. Ele, inclusive, ele é um homem muito ansioso. Então, assim, eu acho que é muito... Eu acho que se vem de algum lugar, vem de uma harmonia. Apesar de sermos muito agitados, somos muito harmônicos. A gente tem uma harmonia muito grande em casa. Somos uma casa tranquila. Brigamos como qualquer casal, mas assim, num geral, somos muito tranquilos, assim. Há um ambiente de muita tranquilidade. E a gravidez, apesar de eu ser muito agitada e trabalhar o tempo inteiro, foi tranquila. E eu acho que tudo isso interfere, né? Então acho que tem o perfil dele. E a personalidade tem a personalidade dele, mas tem também o nosso lar, né? Eu acho que tudo influencia diretamente no bebê, né? Com certeza. Agora me fala uma coisa. E o relacionamento de vocês como casal? Porque vocês já estavam há 9 anos casados. Como que ficou? Porque era só vocês dois. Era. E aí tem... E a sua cunhada, tudo que mora, mas eu tô pensando mas na individualidade. Mas ela é uma adulta, né? Praticamente, né? Ela era uma adolescente. Não depende de adolescente. vocês pra nada. E aí veio um bebezinho. Como é que ficou o relacionamento de vocês? Você sentiu que deu uma estremecida, o companheirismo de vocês? Como é que ficou essa parte? Foi o oposto. A gente ficou cada vez mais próximo. Porque acho que por termos sofrido a questão do aborto antes... Isso uniu a gente. Acho que acontece duas coisas. Quando um casal perde um bebê, às vezes separa completamente. Porque a mãe sofre diferente. A mulher sofre muito diferente do que o homem. Mas, no nosso caso, deu muito certo, assim. Nós caminhamos juntos. Nós viramos, na verdade, adultos juntos, né? Porque nós começamos a namorar com 18, casamos com 21. Casamos muito novinhos, né? Então, assim, nós viramos quem nós somos hoje ao lado um do outro. Então, a gente acompanhou esses processos. E eu sei que isso é algo raro. Porque, às vezes, a gente, nesse processo de crescer e amadurecer, nos tornamos pessoas diferentes. E tudo bem, não quer dizer que... certo, deu errado. Não, às vezes é só você virar uma outra pessoa e acontece, porque a vida te leva pra caminhos. A gente vive virando outras pessoas, exato, né? E nesse processo do aborto e tudo, isso nos aproximou muito. E aí depois ainda... E veio a pandemia, né? Durante a pandemia a gente ficou, tipo assim, 100% em casa os dois. E... Então, assim, eu creio que o período da pandemia não vai ser da minha boca nunca que a pandemia foi uma bênção, porque não foi uma desgraça terrível. Mas nesse tempo, pudemos refinar algumas coisas. Então, antes de nós engravidarmos do Bento, nós passamos por um período de já estavam se alinhando, assim. Exatamente, porque quando você fica sozinho dentro de casa com uma pessoa, por isso que teve um índice tão grande de divórcio. Então, o que a gente fez? Acabamos... Que não adianta, quando você fica o tempo inteiro com a pessoa, a DR acontece, entendeu? O tapete é levantado e toda a sujeira vem pra fora. Então, nesse momento, nós colocamos assim, não estávamos em crise, mas só veio tudo pra acontecer. E que bom que veio antes do Bento. Foi maravilhoso, porque aí, quando ele veio, nós estávamos bem. Então, logo depois, tudo aconteceu.
Foi um companheirismo muito grande, assim. Nós ainda não saímos juntos nenhuma vez, porque a gente não conseguiu deixar ele em casa ainda nenhum dia. É Mesmo difícil. tendo a Ju, e mesmo ele dormindo, ele faz das 8 até as 7 da manhã, só que ele acorda às 4h30. Olha que mamar. maravilha. Então eu já poderia sair. Sim, mas eu não super. consigo, eu fico, ai meu Deus. Eu acho que eu saí. Ele também. Eu demorei, eu acho que foi depois dos 6 meses. Então. Foi depois. Toda semana a gente fala, essa semana vamos acho ao que foi cinema. com 7 ou 8 meses. Então, você me entende. É. Mas assim, nós estamos bem. Obviamente, estamos cansados. Estamos cansados, com isso dormimos muito mais do que fazemos qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, deu uma estremecida. Mas, sem pressão, sem zero Sim. cobrança, super parceria, super companheirismo. Então, assim, estamos nos adaptando novamente a essa nova vida, né? Esse novo formato de vida. A gente se cobra um pouco de, a gente precisa se dar mais atenção. Às vezes eu tenho umas crises de, tipo, tô muito carente. Porque a gente agora trabalha muito mais, porque trabalha mais e trabalha mais em casa também. Porque ele participa super, então... Ele é bem participativo, ele te apoia bastante. Super. Durante o puerpério, ele que acordava de madrugada, eu acordava, dava de mamar e ele fazia todo o resto. Ele falava, volta pra dormir enquanto eu troco com você. Então, ele que fazia ele dormir. Então, o Bento super apegado ao pai. Nunca rolou isso de ele não querer ir no colo do Denis, nunca. Já vi muitos relatos disso, do bebê não se acalmar, só se acalmar no colo da mãe. Lá em casa não, lá em casa o Bento se acalma no meu colo, no colo da Ju, no colo do Denis, super tranquilo, porque a gente fez bem essa dinâmica pra funcionar, Legal. pra ninguém ficar sobrecarregado. Então, ele tá sempre cansado também, porque estamos sempre revezando, Vocês né? revezam. Descansa um pouquinho, eu vou cansar. Daqui a pouco eu descanso. E fora isso, a gente trabalha e cuida da casa e faz tudo, né? Então, assim, é super parceiros, então a gente tá sempre cansado. E aí, acaba que você deixa o relacionamento de lado, né? Então... Mas vocês fazem alguma coisa? Vocês têm algum ritual, alguma coisinha que, tipo assim, esse é um momento nosso, a gente não abre mão? Ou é mesmo dia a dia, a rotina de vocês que... a gente não tem. Precisamos disso, inclusive. Boa dica. Boa dica. Inclusive, boa dica. Sabe uma coisa que eu e meu marido começamos a fazer recentemente, que a gente percebeu que tava faltando um tempo de qualidade pra gente conversar, pra ter uma troca... E é muito rápido, é muito besteira. Mas todo dia de manhã... a gente sai pra tomar um cafezinho juntos. É bem rápido, às vezes dá tipo 15 minutos. Óbvio, todo dia é expectativa. A realidade é às vezes 2, 3 vezes na semana. Mas existe uma intenção. Mas existe essa intenção. E eu tô sentindo que tá fazendo tanta diferença. Agora, Bela, 1 ano e 1 mês. Talvez com ela lá pequenininha, talvez eu não tivesse essa coragem. Eu acho que é uma coragem a palavra. Né? Ai, é meu coragem, Deus. porque a gente fica com muitos fantasmas em volta de nós. Muitos fantasmas. Mas aí agora a gente sai e toma um cafezinho e aí conversa um pouco. E às vezes é o momento de eu pegar e ler um livro tranquila, sem um ambiente de família e... porque às vezes não é nem só sexo, né? Porque assim, Exato. sexo a gente faz, mas é muito além. O relacionamento é muito além do sexo, né? Então, assim, é isso que hoje eu acho que a gente tá super bem, super companheiros e parceiros. Acho que falta a coisa do namorar o outro. Do namoro, exato. Sabe? Pô, vamos sair, vamos aproveitar. É isso que tá faltando hoje, que é a única coisa que tá, assim, na minha opinião, que tá mais, em relação a nós dois, é o que tá mais faltando é isso. Mas a gente tá ciente disso. Isso é já é um ótimo grande caminho, coisa. Com certeza. Agora me fala outro assunto relacionado à espiritualidade. Que você sempre foi muito conectada com Deus, Deus foi algo muito presente na sua vida. Você sempre trouxe isso, eu te acompanho nas redes sociais e tudo mais. Como que ficou pós chegada do Bento? E eu quero te dizer uma coisa, porque pelo menos compartilhar minha experiência. Uma coisa que eu senti é que depois que a Bela nasceu, eu nunca estive tão conectada com Deus. Sim, sem dúvida. Foi algo muito divino, tipo, meio que eu tive certeza, não que antes eu não tivesse certeza, mas diferente. Materializou Deus, parece. É muito louco, Ni. Materializou Deus, e então a espiritualidade veio com uma força surreal dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha tempo para a espiritualidade. Você me resumiu. É isso. Eu olho pro Bento e eu vejo o amor que eu sinto por ele, eu sinto Deus me amando. E eu falo, Deus, eu não mereço. Então, assim, fora isso, teve o período pandêmico, né? Então, eu fiquei muito tempo sem ir ao templo, ir à igreja. Então, isso acho que deu uma estremecida também. Tá. E também o medo. Você desacostumou com essa rotina de ir a um espaço religioso. Isso. Que acaba que te ajuda na manutenção da sua fé, né? Porque tem igreja, tá inclusive, né? Exato, você tá conectada ali toda semana. Exato. E o que aconteceu também? Eu tinha
tanto medo de perder o bebê que ao invés de eu me dobrar aos pés, né? E falar com Deus, eu não falava porque eu tinha medo de tocar no assunto e vai que ele tira, entendeu? Olha que loucura, Ni, isso! Eu tô sendo muito sincera, Não, entendeu? Muito sincera. É muito verdade, porque eu acho que deve ter muitas mães que sentem as mesmas coisas. E parece muito louco você falando pra mim. Mas, cara, é real, a gente sente. Então eu orava, eu buscava, mas assim, meio assim, sabe? Tipo, Com medinho com medo, com muito medo de de falar, Senhor, eu faço expor sua isso, vontade, sabe? Um pouco de medo, porque às Da vezes sua a vontade de Deus, ela é dura, né? Uhum. Jesus morreu na cruz pela vontade de Deus por nós. Então, trazendo, desculpa da minha fé, mas de assim... forma alguma. A vontade de Deus, ela é dura, né? Então, às vezes, eu tinha um pouco de medo, assim, e isso acabou me afastando um pouco. E depois também teve a questão do cansaço. A gente tá sempre cansada. Óbvio que não justifica, porque uma oração, gente, é 1 minuto, às vezes, né? Falar, Senhor, obrigada, ou uma conversa. Eu fico no Instagram, quer dizer, eu tenho tempo, entendeu? Mas, assim, o cansaço, ele foi uma das coisas que afetou também nisso, assim como afetou o casamento, afeta tudo. Afeta o trabalho, né? Afeta também a espiritualidade. Mas eu nunca me senti tão amada por Deus. Assim, eu lembro que foi por Deus e pela minha mãe. Eu lembro que eu falei pra minha mãe assim, eu falei, mãe, é esse tanto assim que você me ama? Aí ela, sim, filha, muito mais, porque você já tem 30 anos e o Bento não tem nenhum ano ainda. Eu lembro que eu chorava e falava, Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Porque assim, a criança, ela não, de verdade, ela não faz nada por nós. É só a gente por eles, nós por eles, nós por eles, nós por eles. E mesmo assim, nós amamos incondicionalmente, não importa. Não importa se o que ele vai fazer no futuro, se ele vai me dar dinheiro, não importa nada, eu não quero dinheiro, não quero nada dele. Só o fato dele estar vivo, dele estar bem, de eu olhar pra ele, sorrir pra mim. Né? Isso é tudo. E eu olho e falo, Deus, é assim. Então era assim. Era só assim. isso. É uma materialização eu tava falando do amor com de Deus, essa né? semana sobre isso. Eu falei, amor, hoje tudo faz sentido pra mim. Porque Deus nos criou pra se relacionar conosco. E a única coisa que eu espero do Bento, de verdade, é que ele seja meu amigo. Que ele se relacione comigo, que eu tenha intimidade com ele. É só isso que eu quero dele. E hoje eu entendo isso. Tipo assim, eu olho pra Deus olhando pra nós e falo, caramba, Deus, ele só quer que a gente converse com ele. Porque é só isso que eu quero do meu filho. Eu só quero que ele converse comigo, porque ele tem um lugar seguro em mim. E a mesma coisa, Deus, você tem um lugar seguro em mim, porque você tá sofrendo. Você não precisa sofrer. Só vem falar comigo. Sabe? É tudo sobre o relacionamento. Nada nessa vida vale. Só o relacionamento. Nós vivemos para nos relacionar. Esse é o objetivo da vida e da humanidade, da criação divina. É relacionar. E através dessas relações curar e evoluir e crescer e aprender. É tudo sobre relacionamento. E é muito louco que talvez você esteja aprendendo um outro jeito de se relacionar sem ser frequentando um espaço religioso. Sim. Você tá se reconstruindo. E talvez é difícil pra gente aceitar esse novo modelo. É difícil. De fé até mesmo, né? Mas talvez seja simplesmente... Não é que você tá com Mas medo, eu sinto falta, eu quero voltar. Mas você sente falta. Eu sinto falta, eu preciso voltar. Eu tô... Postergando. eu tô... Agora, na verdade, eu estou ensaiando voltar. Porque Muito agora, aí também teve aquela questão das vacinas. Sim. E tudo isso. O Bento vai tomar as vacinas 6 meses agora, segunda-feira. Então, aí eu acho que eu vou começar... Porque isso te nutria, isso te... Sim, me faz bem. Eu acho que assim, eu não preciso hoje, igual antes, eu ia tipo 3 vezes na semana. Eu acho que isso hoje já não cabe mais na minha realidade. Mas... Uma vez na semana, eu acho importante. Legal. Pra mim. Pra você, não, sim. É muito bom você compartilhar isso. E que você sobreviveu 6 meses até agora... E tá bem, mas sente falta. Sim, é importante a gente reconhecer as nossas faltas como mulher. Com certeza. Porque senão você vira sua mãe. Mas tá, a Nicole mulher, um pilar da vida da Nicole antes de ser mãe era a espiritualidade. E tá, ficou balançado no sentido de parei de frequentar fisicamente o templo, a igreja, enfim, por um tempo. Mas a Nicole mulher tá precisando voltar. Sim. E meu filho talvez já esteja mais preparado pra voltar. Sim. Ele tá tomando e vai vacinas, ser bom pra eu tô ele me sentindo também. bem. Exatamente. Muito bom. E agora, vamos caminhando. Principais desafios que você, como mulher, mãe, vem enfrentado atualmente? Ai, o principal desafio hoje é o cansaço. Cansaço. É o cansaço. Porque eu, como autônoma, trabalho na rua e trabalho em casa. Então, não é que eu trabalho em casa, eu trabalho de dona de casa. Eu trabalho em casa, eu trabalho do meu trabalho. Então, edição de... então faço toda a pós-produção. Então, eu acordo, cuido do Bento, vou trabalhar. Aí, não é todos os dias que eu saio pra trabalhar, mas quase todos.
Hoje, na verdade, eu tô tentando fazer 3 vezes por semana. Tá. Pra eu não ficar tão sobrecarregada. Então, eu trabalho na rua, trabalho em casa, trabalho com as coisas de casa e sou mãe. Então, no final do dia, esses dias eu fui dormir chorando, exausta, cansada. Porque eu tô cansada. O mantra da mãe é estar cansada. Eu tô cansada. Mas... E tempo pra Nicole mãe, ainda você não... Mãe não, opa, pra Nicole mãe existe muito. Pra Nicole mulher, tipo, pra fazer tá em algo que falta. você goste. Tipo assim, eu não li um livro inteiro. Ler, eu ia Não usar li um esse livro exemplo. inteiro. E eu, por exemplo, série, eu adoro assistir série. Eu só tô assistindo séries repetidas. Porque aí você não Porque eu não precisa... preciso pensar. Olha que merda. Mas às vezes é tudo que a gente quer, né? Não pensar. Não pensar é tão bom também, né? Então é isso. Eu tô... Mas eu já estou também ciente desse desafio e estou já trabalhando para melhorar ele. Então... Porque antes da maternidade, o que a Nicole gostava de fazer pra se divertir, pra se eu ia ao distrair, pra ficar museu. bonita, pra sua Eu amo autoestima? sair pra comer, eu amo sair pra... Eu não gosto de sair à noite, eu sempre fui velha. Uhum. Eu gosto de sair de dia. Eu gosto de tomar um café da tarde, almoçar em algum lugar legal. Até gosto de sair pra jantar mais cedo. Uhum. Não gosto de estar muito tarde na rua. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu sinto falta de... Principalmente de ler. Ler é o que mais me afeta, assim. E ler não sobre o universo materno. Isso é muito importante. Porque, eu sinto falta de ler e estudar. Não, mas eu não parei de ler e estudar. Só não que eu parei. só mudei o tema. E eu não mudei o queria tema. só não ler queria desse só ler tema. isso, exato. Eu sempre li muito... Eu sempre li, tipo, 3 livros ao mesmo tempo. Um livro sobre espiritualidade. Um livro de literatura romântica, essas coisas. E um livro mais técnico, de fotografia, alguma coisa do tipo. E agora tem o livro materno, né? Então agora são 4. São 4? Meu Deus. Então eu tô com, assim, 3 livros num canto da casa, 2 no quarto, e eu não termino nenhum, não vou pra lugar nenhum. Eu só leio sobre maternidade também na internet, porque eu não consigo abrir o livro, eu durmo, porque eu estou cansada. Eu também, eu durmo. Exato, então acho que hoje eu estou trabalhando Até em série, tentar... eu durmo. Por isso que eu só assisto série repetida. Então hoje eu estou tentando otimizar melhor o meu tempo, para que eu consiga estar menos cansada. E fazer mais coisas que eu gosto. Perfeito. É um ponto de melhoria aí seu, que você ainda tá equilibrando os pratinhos. Isso. Mas eu vou te falar, até os 6 meses, eu também tava bem como você, sabia, Ani? Depois dos 6 meses, na verdade, acho que não é nem uma questão de 6 meses, eu acho que é uma questão do Bento aprender a se alimentar um pouco melhor e ficar menos dependente do peito. Porque agora, além de dar o peito, que tava fácil, na verdade, agora tem que limpar a sujeira de bagunça que faz na comida. Então, assim, tá punk. E ele não tá comendo ainda bem, nem é esperado que ele esteja comendo super bem agora. Mas, se Deus quiser, essa vai ser uma fase que vai passar rápido. E aí eu percebi que quando ela começou a se alimentar, ela ficou um pouco menos dependente de mim. E aí, eu... muito feliz de saber disso. Ela ficou um pouco menos dependente de mim. E eu podia sair, e eu não precisava deixar estoques de leites. E aí eu saía e ficava um tempinho mais fora, tipo, indo numa academia, lendo num cafezinho. Eu odeio fazer academia, mas até com isso eu quero fazer. Até isso eu tô querendo. Até isso eu tô querendo, porque eu tô... Porque estamos insatisfeitos. A mãe tá sempre satisfeita com o corpo. A maternidade mexe bastante. Mas tomar um café e ler um livro. Nossa, eu fazia muito isso. Eu fazia muito isso. Eu também amava. E eu não fazia mais isso. Nossa, mas a primeira vez que eu sentei pra fazer isso, eu senti uma culpa. Eu falei, como assim eu tô aqui sentada, madame maravilhosa, tomando um café, lendo um livro, tomando minha aguinha com gás, e minha filha lá sozinha. Sozinha não, né? Não, nunca estará sozinha. Mas assim, eu entendi. Cara, mas aí eu falei, isso é importante, mas eu estou aqui pra isso e eu vou ler. Eu li um capítulo, eu consegui ler um capítulo e voltei pra casa. Mas eu fiz isso, sabe? Mas isso é importante pra ela também, não só pra você. Pra ela né? também. Porque senão, sei lá, eu tenho uma sensação que a gente tenta colocar eles muito só debaixo do nosso braço o tempo inteiro. Eu sou uma mulher muito independente por ver a minha mãe independente demais. Exato. Então, acho que é importante dar esse espaço. E o nosso exemplo vai ser a forma como eles vão aprender. Com certeza. Ponto final. Não existe outra opção de ensinar sem ser pelo exemplo. Exato. Existe, mas não é efetivo o suficiente, né? E agora me fala uma coisa que
Eu tô curiosa. Quer dizer, você já me disse. Pensa em ter mais filhos quando... Eu quero... Como é que é isso pra você? Mais filhos? Eu achei que eu não... Quando eu estava no puerpério, eu falava, que isso? Como as pessoas têm 2 filhos? Vocês são loucas, meu Deus do céu. Eu sei que passou, fez 2 meses, eu já tava aqui, ó. Amor, quando a gente vai fazer o segundo? O meu marido já queria... Eu juro. Assim, não, calma. Eu quero tentar de novo parto normal. Então, por isso, eu vou esperar ele fazer 2 anos. Que é o tempo pro corpo voltar, né? 18 meses, mas tem a gestação, meu bem. Você fica 9 meses grávida. Não, mas eu quero esperar ele fazer 2 anos. Porque, não sei se você conhece, mas tem uma menina que eu sigo no Instagram, que é a Fernanda Vitvitsky, que ela fez um texto sobre os dois primeiros anos da criança. Ela colocou isso em dias ou horas, alguma coisa assim. E falou que é até os 2 anos que a criança é meio que 100% dependente de você. Que depois disso ela começa a ficar um pouquinho mais independente. E aí... inclusive, recomendo. É um texto muito lindo que fala. É um vídeo também. A gente põe na descrição aqui. Depois você me manda e a gente põe na descrição. E fala que depois disso a criança já começa a ficar um pouco mais. Não afastada, de jeito nenhum, nunca. Mas assim, cria um distanciamento um pouco maior da mãe. Então, que esses 2 anos são tipo... É uma análise que ela fez, óbvio, sem dados científicos nenhum, só com base na experiência dela, porque ela tem 3 filhos. Que legal. E aí eu achei muito lindo e coincide com o tempo de recuperação do corpo. Eu falei, quero esperar 2 anos. Então eu vou esperar, eu quero viver intensamente o Bento são 2 anos. E aí depois, se chegar nos 2 anos, eu realmente ainda querer, porque hoje eu quero muito. Hoje, inclusive, eu tenho parto pra fotografar e tô assim, amor, eu queria de novo. Meu Deus. Ele, você tá louca? Você tá louca? Quero, não quero, é uma mistura, né? Uma mistura de sentimentos. Exatamente. Maravilha. Então, daqui 2 anos, quem sabe, Nicole, terei o próximo neném. Daqui 1 ano e meio, no caso. É verdade, daqui 1 ano e meio. E agora, pra gente finalizar essa parte de perguntas. O seu conselho, que, assim, se você pudesse dar um último conselho, um único conselho pra mãe, pra uma mãe. Se chegasse pra ela, de estampar no outdoor, tipo assim, um conselho pra mãe, o que você falaria? Eu diria, você é tudo que seu filho precisa. Você não precisa de um quarto chique, você não precisa de... tem poucas coisas que nós precisamos, e a maioria delas é de graça. Acho que assim, por exemplo, a consultora de amamentação, isso é um conselho que eu falo, faça. Porque eu tive consultoria, fez bastante diferença. Faz muita diferença, mas assim, tirando isso, assim, eu acho que tudo que o seu bebê precisa, você tem pra dar pra ele. Então... se não tiver fralda, você limpa a fralda de cocô. Não, mas você vai dar um jeito, higiene entendeu? natural. Minha mãe, eu acho que eu tinha alergia à fralda. Sério? E aí minha mãe era fralda de pano. Aquela fralda de plásticas e a fralda de pano. Então assim, hoje em dia tem muito mais fralda trabalho. Ecológica, sim, né? tem fralda ecológica. Muito mais trabalho, sim. Mas assim, o que o seu bebê precisa de você, da sua presença. Eu acho que esse é o maior conselho, sabe? Não se culpe e converse com outras mães. Ou, no mínimo, ouça relatos aqui do MamãeCast. Entendeu? Porque, é sério, eu não tinha muito... Eu tenho muitas amigas mães. E eu perguntava muito pra elas. Mas eu procurava muito na internet relatos de mães pra ouvir as mais diversas realidades. E, não adianta. A experiência, ela é amiga sua. Então... É amiga. Escute outras mães. Com certeza a sua história vai estar ajudando e você vai ser mães. culpada. Porque nasce uma mãe, nasce a culpa. Mas... tem que ser generosa com você mesma. Acho que esses são os meus conselhos. Seja generosa com você mesma. Seu bebê você tem tudo que o seu bebê precisa. E... converse com outras mães. Converse com outras mães e faça consultoria de amamentação. 4 conselhos essenciais. Bom, Ni, estamos chegando ao final. Mas pra finalizar, eu queria que você chamasse lá. E pra finalizar, gente, essa gostosura do Bento. Olha esse neném, gente. Dá uma saudade de quando é pequenininho. Aí, ó, já pode deixar. Não tem uma conversar, pode... Mãe, você me põe na frente de um microfone. Você quer que eu faça o quê? Nele. Eu sou um neném muito esperto. Gente, olha esse neném. Que coisa mais linda. Ni, obrigada por ter trazido ele. Fala, amiguinhos do MamãeCast, assistam o episódio da minha mãe. Ela arrasou. A minha mãe é muito legal. A minha mãe é muito legal. Gente, e eu agradeço, Ni, mais uma vez. Muito obrigada. Foi uma delícia. Obrigada por toda a sua entrega, por a sua verdade, trazer as suas histórias, coisas tão particulares, coisas tão importantes que eu tenho certeza que muitas mulheres vivem, estão vivendo, pensam, já viveram, enfim. Sim. Obrigada mesmo, Imagina, obrigada por me dar voz. Imagina. E vocês, curte aqui esse vídeo, compartilha, comenta, deixa nos comentários qual foi a história que a Ni contou
que tocou o seu coração, que fez muito sentido pra você, que realmente você falou, caraca, eu não tinha parado pra pensar desse jeito, porque é isso. A rede de apoio, o grupo de mães, o Mamãecast tá aqui pra isso, pra gente criar essa conexão. Muito obrigada, gente. Um beijo de luz. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Tchau, Bento! Coisa linda! É, neném!